vindo a falar esta semana, este mês, sobre estamos à espera. o tema, afinal, o que é a Igreja. Esta coisa da Igreja, o que é isto? Porque as pessoas que não conhecem Jesus têm muitas dificuldades em compreender o que é a Igreja. Ou seja, têm uma percepção, muitas vezes, distorcida do que é uma igreja local, ou o que é a Igreja de Jesus, em geral. Têm uma percepção muito distorcida e não compreendem o que é. Então, a palavra de Deus dá-nos algumas comparações para nós compreendermos melhor. Já falámos aqui no primeiro domingo deste mês sobre a igreja como um edifício que está em construção. No domingo passado falámos sobre a igreja... Não me lembro, digam lá qual foi. Está bem, então vou pregar o mesmo domingo passado. Com a igreja como? Como corpo. Como corpo, na comparação com o corpo humano. E hoje vamos falar da igreja como noiva, não é? Está ali uma noiva muito bonita. Eu disse na sexta-feira, os irmãos iam ver uma noiva. Portanto, está aqui a promessa está cumprida. Está ali. A igreja como noiva, noiva de Cristo. Amém? De facto, a igreja não é o templo onde nós nos reunimos, não é a pedra, não é o tijolo, isto é apenas o espaço da reunião. Também não é o nome da comunidade. Há comunidades cristãs que não têm sequer o nome de igreja, coisa que eu acho mal o resto, mas enfim, mas há. Também não é o nome, não é denominação, isto é, confissão religiosa, não é se é batista, se é pentecostal, se é independente, se é isto, se é aquilo, se é presbiteriano, não é isso que faz de uma comunidade, uma igreja, nem com pouco o fecheiro dos membros, uma lista dos nomes das pessoas. Não é isso. Hoje vamos falar sobre a igreja como noiva de Cristo. João, capítulo 3, podem abrir, capítulo 3, versículos 25 a 30, gostaria de ler. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 25 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, quer dizer, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, João Batista, em-lo batizando, e todos vão ter com ele. Aliás, exato, Jesus. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Está aqui a falar da esposa, está aqui a falar do esposo. Bom, de facto, no Novo Testamento, e não só, profeticamente, também no Antigo Testamento, refere-se à igreja como sendo a noiva de Cristo. Não é? A noiva de Cristo. Ou a esposa de Cristo. A palavra esposa, a palavra esposa quer dizer a noiva depois dos esponsais. Ou seja, depois da promessa de casamento entre a recíproca e solene entre os noivos, ou depois da cerimónia das escrituras ou das convenções antenupciais. Portanto, quando nós dizemos esposa, há muito este hábito de dizer a quem ser filhos, meu esposo, minha esposa. O que está a dizer é o meu noivo e a minha noiva. Não é? Porque esposo quer dizer isso. É marido e mulher e pronto, e acabou-se. Esposo, que é isso? Ok, esposa é de esponsais. Esponsais tem a ver com o noivado. Mas pronto, passemos isso. A ideia central aqui é a ideia de compromisso. Ela passa a ser noiva e ele passa a ser noiva a partir do compromisso que ambos assumem de que vão ligar as suas vidas. E, portanto, a ideia central da igreja surgir nas Escrituras em termos simbólicos como a noiva de Cristo é a ideia do compromisso de união. Será que nós estamos mesmo comprometidos com Cristo? Será que a igreja em si, será que cada um de nós está mesmo comprometido com Cristo como parte desta noiva? Como membro desta noiva? A ideia de noiva remete-nos para alguns aspectos que eu gostava de falar esta manhã.
O primeiro deles é a santificação por Cristo. Nós somos chamados a santificar-nos. Há aqui dois aspectos muito importantes na doutrina da santificação. Há a santificação posicional e há a santificação progressiva. O que é a santificação posicional? Nós, quando nos rendemos a Jesus, quando damos o nosso coração a Jesus, Deus passa a olhar para nós como santos, porque Ele olha para nós e nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Então nós fomos declarados santos aos olhos de Deus, através do sacrifício de Cristo, da nossa fé em Cristo e na sua obra. Amém? Nós somos posicionalmente, somos colocados na posição de santos, mas ainda assim não somos santinhos. Então nós temos um caminho, um processo, a chamada santificação progressiva, ou seja, nós estamos no caminho da santidade, da santificação. E quando nós temos um compromisso com Cristo, então faz parte desse compromisso a nossa santificação. Santificação de vida. Antigamente gastava-se muito tempo e muito latim a dizer às pessoas que a santificação eram os usos e costumes. Era as mulheres não cortarem o cabelo, não usarem maquilhagem, não pintarem os lábios, não fazer isto, não fazer aquilo e por aí fora. Mas nós não estamos nesses tempos. Nós estamos em tempos mais sérios. Isto é, a santificação não é isso. A santificação é a nossa própria vida, é o nosso caráter. Não é aquilo que parece, é aquilo que é a nossa essência, é aquilo que nós somos. Dizia o profeta Isaías lá no capítulo 61: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva se enfeita com suas joias. Naqueles tempos, era normal que, para um casamento, que a noiva fosse adornada com joias, fosse o mais bonita possível. Aliás, hoje as noivas também tentam fazer mais ou menos o mesmo. Umas conseguem mais do que outras, não é? Mas pronto. Mas o noivo apraltava-se e a noiva também. Era um momento especial, era um dia especial, era uma ocasião única na sua vida e então a noiva enfeitava-se com as suas joias. Ora, aquilo a que nós somos chamados hoje como igreja não são adornos físicos, visíveis, são adornos espirituais. Tem a ver com a nossa vida espiritual. Embora hoje se valorizem muito outro tipo de adornos, daqueles que se veem, se valorize muito a imagem, se valoriza muito aquilo que parece, mas Deus olha para o coração. Deus olha para o interior do homem. Deus olha para o interior do ser humano, para o seu coração, para a sua mente. Deus olha para ele de dentro. E é por isso que eu costumo dizer que ninguém nos conhece melhor do que Deus. Nem eu próprio me conheço melhor do que Deus me conhece. Nem a minha mãe, quando era viva, me conhecia melhor do que Deus me conhece. Ou seja, Deus olha para o nosso interior. Então, quais são os adornos que Deus espera ver em nós? São adornos espirituais. São qualidades espirituais, são virtudes espirituais. É isso que nos torna formosos aos olhos de Deus. É isso que alegra o coração de Deus. É isso que faz o coração de Deus exultar. Olhar para a sua igreja e ver cada um de nós que somos parte desta igreja, nós estamos no caminho da santificação por Cristo. Não estarmos apenas satisfeitos com a nossa posição em que fomos colocados em Cristo, porque muitos ficam por aí e depois vivem de qualquer maneira, mas estamos num caminho da santificação. Amém? Esta coisa que começou no século XIX, das pessoas levantarem o braço para aceitar Jesus, isto nunca se viu durante 19 séculos, nunca se viu. Foi uma moda que apareceu no século XIX, passou para o século XX. E há pessoas que pensam, eu já levantei o braço, já aceitei Jesus, pronto, tenho o assunto resolvido, já não é preciso mais nada. Não, você está no princípio, foi o primeiro grau da escada, foi o primeiro passo da caminhada, foi a primeira fase da viagem. Nós iniciamos um caminho com Deus, nós estamos no caminho da santificação. Amém? Ou seja, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes, que os nossos propósitos estejam centrados em Cristo. Isto é que é santificação. Não basta que Deus nos olhe para nós e veja o sangue de Cristo que nos cobre e, portanto, nós estamos numa posição de santos aos olhos de Deus. É necessário que nós possamos caminhar no processo da santidade. E a noiva
quer-se santa. A noiva precisa de estar adornada espiritualmente para a união com o noivo. Outro aspecto importante desta comparação da Igreja como noiva de Cristo é a fala da intimidade com Cristo. É verdade que hoje em dia há pessoas que casam e 2 meses depois já estão separados. Eu já tenho conhecido casos assim. Casam 2 meses depois. Os pais afiambram-se ali com uma pipa de massa a pagar um burro de casamento. Não é? Gastam o que têm e o que não têm, pedem emprestado. Não é? E 2 meses depois eles já estão para cada lado. Então nem chegam propriamente a conhecer-se na realidade. Mas esta intimidade com Cristo fala realmente de união, de comunhão, de propósito. O Salmo 19, versículos 1 a 5 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual, agora veja a comparação, é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. O tálamo é o leito conjugal. Um noivo que sai do seu tálamo, do seu leito conjugal, e se alegra como um herói a correr pelo seu caminho. Isto fala-nos de intimidade com Cristo. Intimidade com Cristo é conhecê-lo melhor, é que Ele já nos conhece, nós é que precisamos de conhecer a Ele, mas é conhecê-lo melhor, e isso vai afetar a nossa vida, no sentido de nós passarmos a falar mais como Ele fala, nós passarmos a ouvir mais como Ele ouve, nós passarmos a ver mais como Ele vê, nós passarmos a agir mais como Ele age, e nós passarmos a fazer a sua obra, a sermos cooperadores do Espírito Santo na obra de Jesus, na obra de Cristo. Então esta intimidade é necessária. Esta intimidade, esta comparação que é aqui feita no salmista é muito interessante. É como um noivo que sai do seu leito feliz e que vai depois no dia seguinte à sua vida feliz, cheio de felicidade, porque tem intimidade com a sua noiva, porque está bem, porque sente-se alegre. E quando nós estamos na presença de Deus, verdadeiramente nós sentimos alegres, nós sentimos felizes. É ou não é, irmãos? Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós sentimos a presença de Deus, e só sentimos se nós nos dispormos a isso, se nós abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa mente. Amém? Não entrarmos na presença de Deus de pé atrás, não entrarmos na presença de Deus cheios de preconceitos, mas quando nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso ser completamente, então nós vimos alegres, vimos felizes, como o noivo que sai de manhã do seu leito conjugal e vai à sua vida e alegra-se como um herói a correr o seu caminho. Então esta intimidade com Cristo faz com que nós sejamos mais parecidos com Ele e nós possamos fazer a sua obra. Ser os seus ouvidos, ser os seus olhos, ser as suas mãos, ser os seus pés. Amém? E tudo isto porquê? Porque há uma paixão e uma comunhão entre Cristo e a Igreja. Lá em Isaías, ainda capítulo 62, diz: porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva. Cristo alegra-se da sua Igreja. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Jesus ama a sua Igreja. Jesus ama-nos a todos nós. Jesus quer ter comunhão connosco. Nós não podemos viver de outra forma que não seja em paixão por Cristo. Paixão por Cristo não é fazer jejuns de 40 dias. Paixão por Cristo não é ser louco. Não é andar a pregar, a expor-se ao ridículo, a fazer figuras tristes em certos sítios. Não, paixão por Cristo é viver em comunhão com Ele e fazer a sua obra. Amém? Eu valorizo mais uma pessoa que faz a obra que Jesus faria se estivesse aqui do que alguém que se põe no meio da praça a pregar, a ser ridicularizado portanto, às vezes é de uma forma muito pouco sábia a deitar pérolas a porcos. É como a Bíblia diz. Não.
se nós somos parecidos com... Jesus nunca fez isso. Atenção. Jesus só falava quando ouviam. Jesus falava quando as pessoas estavam dispostas a ouvir. E não só Jesus. Nós estamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. À sexta-feira, o apóstolo Paulo a mesma coisa. O apóstolo Paulo, quando ia a uma cidade, normalmente ia à sinagoga ao sábado e encontrava-se com os judeus. E começava a falar. Quando eles faziam algazarra e não queriam ouvir, eles diziam: meus amigos, passem bem. Partilhem-se embora. Foi isso que Jesus ensinou os discípulos a fazer. Quando os enviou 2 a 2, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ele disse: se aceitarem a vossa palavra, tudo bem. Se não aceitarem, sacudam o pó das vossas sandálias e passam para outra. Amém? A palavra de Deus, a obra de Deus não se faz a falar. Faz-se a ser. Entende? Não é tanto aquilo que se faz, é aquilo que se é. E aquilo que se é, transparece na nossa vida. É? Não é uma questão de papagaio, de papaguear. É uma questão de ser. Porque as pessoas olham não para as nossas palavras, as pessoas olham para aquilo que nós somos, para aquilo que vem em nós, e se verem Cristo através de nós, então nós já ganhamos essa batalha. Amém? Agora, palavras, como diz o povo, leva-as o vento. Paixão e comunhão entre Cristo e a sua Igreja. Mas também a expectativa e uma certa confissão de amor, mesmo no meio da desolação. É muito interessante porque lá Jeremias fala, traça um quadro falado inicialmente sobre Israel, mas profeticamente esta comparação aplica-se à Igreja também, entre o esposo e a esposa, ou o noivo e a noiva, entre Cristo e a Igreja. Assim diz o Senhor, dizia Jeremias: neste lugar de que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. A voz do esposo e a voz da esposa, a voz dos noivos, porque os noivos se alegram mesmo quando há desolação à sua volta. E a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. O quadro que Jeremias traça é um quadro de desolação. Mas ainda se ouvirá a voz do noivo e da noiva. A voz do gozo e a voz da alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Irmãos, isto quer dizer que num mundo desolado, a voz de alegria do noivo e da noiva ainda se pode fazer ouvir. No mundo desolado em que nós vivemos, a voz de Jesus ainda se pode fazer ouvir. A voz da Igreja ainda se pode fazer ouvir. A voz do noivo e da noiva. Ainda nos podemos alegrar no Deus da nossa salvação, enquanto falamos da sua obra neste mundo desolado. Porquê? Porque Deus é bom. Amém? Vamos lá ficar em pé. Vamos cantar esta música. Porque Deus é bom. Eu vou dizer. Porque Deus é bom. Todos. Porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Eu canto a primeira e vocês repetem, está bem? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Eu vou ouvir mais. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado, podem sentar, vocês cantam muito bem. Melhor que eu.
Amém? Mesmo no meio da desolação, a igreja é uma voz de esperança. A igreja transporta uma coisa chamada o gozo da salvação, a alegria do Senhor, que a Bíblia diz que é a nossa força. Então, se nós temos Deus na nossa vida, se a alegria do Senhor é a nossa força, nós não temos razão para estarmos cabisbaixos. Nós temos razão para nos alegrarmos e testemunharmos desta alegria ao mundo. Às vezes as pessoas perguntam, mas vocês cantam tanto e tal. Cantamos porque Deus está connosco e Deus nos alegra. E nós cantamos e temos alegria e temos o gozo do Senhor e temos o gozo da salvação. E ainda que o mundo esteja desolado à nossa volta, a igreja não está desolada. A igreja canta a alegria do Senhor. Aleluia. O noivo, para o noivo e a noiva, a sua união está acima do que está à volta. Amém? Eles esquecem por momentos aquilo que está à volta para usar o seu amor. E esta imagem da igreja como noiva fala-nos também do futuro eterno com Cristo. Diz lá em Apocalipse: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, endereçada como uma esposa ataviada, uma esposa alindada, a noiva, para o seu marido, Cristo. E diz mais adiante: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A igreja alindada, ataviada. E mais adiante diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A igreja tem um futuro eterno com Cristo. E essa é a nossa força. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa razão. A nossa salvação é a razão do nosso gozo. Amém? A igreja é a noiva do Cristo, ressuscitado e glorificado. Comprometida com Cristo, aguarda a sua união eterna. Até lá, ela está comprometida com o noivo. Por isso é que nós temos prazer e alegria em vir à casa do Pai. Em estar em comunhão uns com os outros. E estar em comunhão com Cristo. É por isso que nós temos este prazer, esta alegria. É por isso que nós sentimos falta uns dos outros quando alguém não está. Não sabemos se está doente, se não está. E nós preocupamos, procuramos saber. Ainda há dias, uma irmã, uma querida irmã nossa, já muito idosa, nós estávamos a estranhar a falta dela, depois viemos a saber que estava doente. Não sabíamos, ninguém nos disse. Mas nós preocupamos, nós sentimos a falta uns dos outros. Eu sinto a falta do sorriso dessa irmã aqui, e da sua presença. E certamente que ela sente muita falta de poder estar aqui connosco também. Ela tinha muita alegria em vir à casa do Senhor. Ela já não tinha autonomia para vir por ela própria, tinha que esperar que a trouxessem, mas estava sempre desejosa de estar connosco. Porque a igreja, a noiva de Cristo, tem prazer em estar com o noivo. E quando nós estamos juntos na casa do Pai, então muita coisa pode acontecer. Vamos cantar esta música, vamos ficar em pé.